Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Dinâmica das Estruturas, em que nós vamos ver alguns exemplos de aplicação das fórmulas que foram vistas nas três primeiras aulas. Então, nas três primeiras aulas nós nos concentramos na teoria e agora vamos a alguns exemplos para que a gente possa ver um pouco da aplicação das fórmulas desenvolvidas até o momento. Bom, o primeiro exemplo, o seguinte enunciado: uma massa m igual a 1.000 kg e movimentando-se com velocidade constante de 0,1 metro por segundo, choca-se de maneira perfeitamente inelástica contra uma massa de 2.000 kg em repouso e apoiada em uma treliça, conforme mostrado na figura a seguir. Uma figura é essa aqui. A massa de 1.000 kg aparece como m, se deslocando para o lado esquerdo, né? A de 2.000, evidentemente, a massa de 2m, que está apoiada na treliça, tá? Nós teremos ali um choque inelástico, ou seja, as duas massas vão permanecer juntas e teremos a conservação da quantidade de movimento para calcular, então, a velocidade inicial desse sistema, de vibração livre, sem amortecimento, com um grau de liberdade. Mas vamos lá. Então, deseja-se calcular as forças extremas nas barras da treliça, desprezado o efeito do amortecimento, sendo o comprimento L igual a 2 metros, é igual a 6 vezes 10 elevado a 10 Newton por metro quadrado, ou o 60 gigapascal, Ok? E a área 4 de cada uma das barras, 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, modelar a resposta após a colisão. Muito bem. Primeiro a gente tem então que calcular a velocidade inicial quando a massa que vem se deslocando, tem um choque inelástico, a massa 2m, e as duas passam a se comportar como uma massa única 3m e com a velocidade inicial do conjunto. Pela conservação da quantidade de movimento, a gente tem que 1.000, que era a massa inicial, vezes menos 0,1 metros por segundo, que está com sinal negativo porque está para a esquerda, e a gente considera os deslocamentos positivos para a direita, igual a 3.000 vezes V0. 3.000 já seria a massa do conjunto. De maneira que a gente considera, ou chega ao resultado, V0 igual a menos 0,1 sobre 3 metros por segundo para a esquerda. Muito bem. Bom, a gente pode considerar a posição inicial como sendo o zero igual a zero, ou seja, a massa está inicialmente em equilíbrio quando ela recebe aquele choque inelástico, E para determinar a constante da mola, a gente deve calcular o deslocamento horizontal do ponto de apoio da massa da treliça, que é esse ponto B de bola, tá certo? Para uma força F, aplicando o teorema de Castiliano, que a gente viu na resistência dos materiais 2, tá? Então, para calcular, a gente pode substituir essa treliça como se fosse um simples elemento de mola, ok? Para isso, ao invés de ter as massas, a gente vai aplicar uma força F para a esquerda e vai verificar qual é o deslocamento do ponto B, tá certo? Considerando, então, dessa maneira, a gente pode obter a constante de mola do problema. Então, como está nessa figura aí. Então, para essa força F, a gente tem ali uma treliça isostática, As reações horizontais vão valer F sobre 2, as duas para a direita, tá? A reação horizontal será nula, até porque eu não tenho carga. Desculpa, a reação vertical será nula, Tem uma correção a fazer aí, que eu vou fazer no PowerPoint que eu vou mandar para vocês. Então, a reação vertical será nula, não a horizontal. E pelo equilíbrio no OB, se a gente fizer uma análise só do OB, a gente obtém que os esforços nas barras AB e BC serão de compressão iguais a F raiz de 2 sobre 2. E pelo equilíbrio do nó A ou do nó C, a gente obtém que o esforço na barra C é de tração igual a F sobre 2. Então, com isso, a gente já obtém os esforços nas barras em função dessa carga F aplicada concentrada. Para aplicar o teorema de Castiliano,
a gente calcula o esforço normal em cada barra, que está ali na segunda coluna, né? A primeira coluna descreve as barras, né? Tá certo? A segunda coluna descreve a derivada do esforço em relação à carga F aplicada, né? Ok? Então a gente já tem aí a expressão, né, do teorema de Castiliano, que vai ser o somatório de Ni barra Li sobre A, tá? Temos ali então cada uma das suas componentes para as barras AB, BC e AC, então já o resultado desses produtos, ok? Muito bem. Somado, né, esses valores, a gente tem que o deslocamento delta será igual a F vezes L, que multiplica 1 mais raiz de 2 sobre 4 sobre A. Então, K será igual a F sobre delta, já que a gente está substituindo a treliça como se fosse uma mola, né? E o F sobre delta vai ser igual a A, que multiplica 4 dividido por 4 mais raiz de 2, né? Dividido por L. Ou a gente pode chegar nessa expressão final, que é 2 vezes EA, que multiplica 4 menos raiz de 2, dividido por 7L. Basta a gente multiplicar o numerador e o denominador por 4 menos raiz de 2, tá? E fazer as simplificações decorrentes. E a gente vai chegar que a constante de mola será igual a 8,866 vezes 10 a sexta Newton por metro. Ok? Então é uma boa oportunidade aí para revisar o teorema de Castiliano que foi visto na ResMat. Bom, a frequência natural W vai ser a raiz de K sobre M, que vai ser a raiz desse valor recém-obtido, né? 8,866 vezes 10 a sexta, dividido por 3.000, e vai dar 54,36 radianos por segundo. Né? A gente sabe que a solução para o problema de vibração livre, né, é dada por U de T igual a C vezes cosseno de WT menos beta. Isso aí tudo está explicado lá na primeira aula. Com C igual a raiz quadrada de U zero ao quadrado mais V0 sobre W ao quadrado. Como o zero é nulo, a posição inicial é nula, a gente fica só com a raiz quadrada de V0 sobre W ao quadrado, que vai ser o V0 sobre W. O W é 0, o V0 é 0,1 sobre 3. O W, recém-calculado, 54,36. E a gente vai achar que o valor de C, que é a amplitude, né, do movimento, será 0,0000613 metros, tá certo? Ou 0,613 milímetros. 0,6 milímetros aproximadamente, certo? Muito bem. E o beta, o arco tangente de V0 sobre W0, que vai dar igual a menos π sobre 2. Né? De maneira que a gente vai ficar com essa expressão, U de T igual a 0,00613 cosseno de 54,36T mais π sobre 2, que é menos beta, que é menos π sobre 2, então vai ficar ali o mais π sobre 2, né? Ok? Muito bem. Ou, considerando que cosseno de A mais B é cosseno de B menos seno de A, seno de B, né? E o cosseno de π sobre 2 é zero, a gente vai ficar com a expressão final de menos 0,000613 seno de 54,36T. Ok? Evidentemente, o deslocamento máximo será igual a essa amplitude, né? Como F igual a K delta, a gente pode, então, fazendo aquele cálculo inverso, calcular o valor de F. Nós vamos chegar à expressão de 5.464,86 newtons. Então, nas barras A, B e BC, o esforço máximo em módulo será F raiz de 2 sobre 2, igual a 3.843 newtons, e na barra AC, F sobre 2 igual a 2.717,43 newtons. Então, esse é um exercício interessante, que a gente explora os conhecimentos, né, de vibração livre sem amortecimento, tá? Foi tirado de um dos livros textos, e a gente consegue aplicar um caso, né, envolve uma estrutura, uma treliça, ok? Muito bem. Então, exemplo 2 considera apenas refazer o exemplo anterior, considerando o amortecimento com xi igual a 0,1, né?
Então, a gente está no caso de um sistema subamortecido, né? A constante de amortecimento inferior ao amortecimento crítico, né? Tá? Então, temos, nesse caso, né, o amortecimento a ser considerado. Vamos calcular a frequência WD como sendo W vezes raiz de 1 menos que C ao quadrado. Então, essa frequência WD vai ser igual a 54,09 radianos por segundo. A gente pode aplicar diretamente a expressão obtida na segunda aula, né? U de T igual a C vezes E elevado a menos que CWT cosseno WDT menos beta, onde nós temos as expressões aí de C, né? Repara que ela é diferente da anterior, tá? Envolve aqui a questão do amortecimento, né? Ok? Mas nesse caso ficou semelhante porque o deslocamento inicial é zero, né? Tá? E esse valor de C ficou 0,00616 metros. E o beta, de novo, igual a menos π sobre 2, tá? Muito bem. Então, a gente chega a essa expressão para U de T, né? Apenas substituindo os valores de Xi, W, WD, tá? E a gente pode verificar que o valor máximo ocorre para um tempo, né? Aquele, entre aspas, período, né? Igual a 2π sobre WD, igual a 0,1162 segundos. Né? Calculando esse valor de U, a gente chega como sendo 0,00035.683. Tá? Muito bem. Como é o H delta, de novo, a gente acha o valor da força agora bem inferior ao anterior, igual a 316,36 newtons. Nas barras AB e BC, o esforço somado de cima e modo será F raiz de 2 sobre 2, igual a 223,7 newton. E na barra C, F sobre 2, igual a 158,18 newton. Ok? Então, peço que refaçam o exercício. Qualquer dúvida, né? Podem nos consultar. E se tiver alguma inconsistência, também nos avisar. Muito bem. No exemplo 3, a gente considera uma viga engastada e livre com 6 metros de comprimento, né, que é formada por um perfil W310 por 126. Ficou faltando aí a descrição W do perfil, mas as propriedades dele estão reproduzidas logo abaixo, né? O módulo de velocidade do aço vale 200 gigapascal. Pede para se analisar os seus parâmetros de vibração livre, considerando a viga como um sistema cujo único grau de liberdade é o deslocamento da sua extremidade livre, na qual está concentrada 1/4 da massa da viga. Essa não é uma hipótese incorreta, como a gente vai ver quando aplicar na dinâmica o método dos elementos finitos, tá? Então não chega a ser uma coisa incorreta, tá? A massa a ser considerada, então, será a massa da viga dividida por 4. Ela tem um comprimento de 6 metros, né? 125 quilos por metro, é a massa linear. Dividido por 4, a gente vai chegar ao valor de 187,5 kg. Ok? Muito bem. A gente lembra também da resistência dos materiais, que o deslocamento da extremidade da viga devido a uma carga concentrada P aplicada, ser corrigido aí, tem um K a mais, na própria extremidade, vale delta igual a PL3 sobre 3I. Logo, neste modelo, a constante elástica será K igual a P sobre delta igual a 3I sobre L ao cubo. Então, simplesmente colocando os valores fornecidos, né, no enunciado e na tabela, a gente chega a esse resultado para o K igual a 752.111,11 Nm por metro. E a frequência natural, W, será a raiz quadrada de K sobre M, igual a 63,33 radianos por segundo. Né? Bom, esses erros que tem digitação são verificados agora durante a gravação do vídeo, porque isso é como se a gente estivesse numa aula sendo exibida pela primeira vez. Tá? E nessas situações a gente acaba descobrindo um ou outro erro. Mas eu corrigirei antes de passar para vocês o material em PDF. Ok? Muito bem. O quarto exemplo pede apenas para considerar que a viga desse exemplo anterior passa a suportar na sua extremidade livre um motor com massa igual a 250 kg, que o motor em funcionamento gera uma carga harmônica, está faltando o H ali, definido por F de T igual a 3.000 seno de 30T newtons. Então, U de T igual a F0. Essa fórmula aí foi deduzida, né?
primeira aula, né? Novamente eu peço desculpa pelo erro de digitação, mas quando a gente vai preparar a aula pela primeira vez, essas coisas acontecem. Então, U de t igual a F0 sobre K, que multiplica 1 menos R ao quadrado, seno W barra T, que é a frequência da excitação harmônica, né? Menos R seno WT. Lembrando que o R é a raiz quadrada da frequência de excitação sobre a frequência natural, né? Ok? Então, nós temos que o W vai ser, de novo, a raiz de K sobre M, mas nesse caso eu tive que acrescentar os 250 kg da massa do motor, tá certo? Então, o W ficou igual a 41,46 radianos por segundo. Né? F0 é dada por 3.000 newtons, R é igual a 30 sobre 41,46, que é 0,7236. Ok? Então, a gente calcula essa expressão, né, F0 dividido por K, que multiplica 1 menos R ao quadrado, simplesmente substituindo os valores, chegando ao resultado de 0,0084 metros, ou 8,4 milímetros, né? E o de T, a expressão final, dada apenas substituindo os valores na expressão anterior, do slide anterior, né, de U de T, fica sendo 0,0084, seno de 30T, menos 0,7236, seno de 41,46T. E a gente tem um gráfico, né, mostrando como varia esse deslocamento, né? Então você repara que tem vários picos menores e picos maiores, né? Essa figura é chamada na literatura de batimento, tá? Então ela não é o resultado não é uma função harmônica, mas ela acaba sendo oriunda da superposição, né, de duas funções harmônicas, tá? Ok? Muito bem. Com isso, a gente fez alguns exemplos, né? Eu acho que serviu para ilustrar um pouco a aplicação das fórmulas vistas anteriormente, tá? Na próxima aula, nós vamos continuar com mais alguns exemplos, ok? Antes de passar para novas matérias, tá? Novos conceitos. Então, a gente encerra por aqui essa aula de exemplos, tá? Peço novamente que refaçam os exemplos apresentados, né? E qualquer coisa nós estamos à disposição. Eventuais dúvidas. Essa aí foi a aula 4, não a aula 2. E estou à disposição para qualquer dúvida que venham a ter sobre esses exercícios.